Não se faz isso senão muito raramente, embora muitas vezes pouco reste do corpo. Segundo o que dizeis, a invisibilidade do corpo da médium, quando se olha para ela, não é ainda uma prova de que não haja aí um corpo? Certamente, não. É somente uma prova de que não tendes a vista assaz penetrante para o verdes. A senhora de Esperança estava estupefata, enquanto essas respostas eram transmitidas por sua própria mão. Ela não cessava de exclamar. É uma novidade, é uma revelação. E, entretanto, eu sou sempre a mesma. Mas, o que é impossível, disse-lhe eu, é que não tenhas sentido nenhuma mudança enquanto se produzia um fenômeno tão extraordinário, como é o da materialização. Efetivamente, eu senti uma mudança, respondeu ela mas estava profundamente convencida de que era eu a única a experimentá-la. Podeis descrever-me essa mudança? Eu tinha, no íntimo, a sensação de que estava no vácuo, replicou ela. Resposta bem significativa, em perfeita concordância com os fatos já mencionados e com as teorias que daí decorrem. A senhora de Esperança ainda não suspeitava que essa sensação do vácuo pudesse ser mais que um fenômeno puramente subjetivo. Mais adiante, encontrar-se-ão os interessantes pormenores do longo interrogatório a que a submeti, as notas que tomei durante a minha estada em Gotemburgo e as suas impressões durante as sessões. Esses pormenores são de natureza única, porque é um médium único no seu gênero. Ela que não fica em transe toma conhecimento de tudo o que se passa-se ao seu redor, durante uma sessão de materialização. Chegaram os tempos de fazermos esta publicação, pois temos as provas objetivas, visíveis e tangíveis destas asserções, que não podem ser tratadas unicamente como impressões subjetivas. Capítulo 2. Descrição da sessão realizada pela Senhora de Esperança, a 11 de dezembro de 1893, em Helsingfors, na Finlândia, onde o fenômeno da desmaterialização parcial do corpo da médium é comprovado pela vista e pelo tato. A Senhora de Esperança teve a bondade, depois da sua estada em Helsingfors, em novembro de 1893, de vir passar na minha casa, em S. Petersburgo, 5 dias, durante os quais deu 2 sessões que satisfizeram plenamente os assistentes. Quando voltou para a Suécia, ela passou 2 dias em Helsingfors, donde recebi, então, a seguinte carta, escrita a pedido seu. Helsingfors, 15 de dezembro de 1893. Senhor, atendendo ao desejo da Senhora de Esperança, apresso-me a comunicar-vos os detalhes da última sessão que ela deu aqui, em 11 deste mês. A sessão realizou-se na casa do engenheiro Sr. Seiling, estando tudo disposto quase do mesmo modo que nas sessões precedentes, apenas com a diferença de haver um pouco mais de claridade. Observei o seguinte. Antes da sessão, a médium entrou no gabinete amplamente iluminado e sentou-se numa cadeira bastante larga e estofada, com o encosto, em parte, igualmente estofado. Tirou o pequeno chale que muitas vezes conservava sobre os ombros, nas sessões precedentes, pois o lugar em que estas se haviam realizado era maior e mais fresco. Propôs, mais tarde, utilizá-lo para atenuar a luz no gabinete, o que foi feito. Tirou as luvas e meteu-as no bolso. Antes de principiarem as manifestações, nada retirou das algibeiras, nem mesmo o lenço. Notei com particular atenção estes fatos, porque, depois das últimas sessões, algumas pessoas perguntaram se o chale não tinha concorrido para as materializações assim como as luvas, que podiam passar por mãos, se ficassem encobertas pelo chale branco. Enquanto a médium, sob o aspecto de um espírito, passeasse no gabinete contíguo ao ligeiro movimento que a médium fez, metendo as luvas no bolso, ouvi uma espécie de ruído de chaves ou moeda no dito bolso. Resolvi acautelar-me com o espírito e observar se, no decorrer da sessão,
Esse ruído se repetia, pois alguém do círculo acabava de insinuar que a médium podia muito bem enganar-nos. Pareceu-me impossível que ela pudesse mexer-se sem ocasionar o mesmo ruído. No decurso da sessão, porém, não ouvi o menor barulho desse gênero. Antes de começar a sessão, observei, ainda, que a médium cruzava as mãos no lado posterior da cabeça e que, com um movimento de lassidão, estendia-se um pouco na cadeira, apoiando a nuca sobre as mãos. Esse movimento, observado enquanto havia bastante claridade no gabinete, era muitíssimo natural e fez-me conjecturar que ela havia passado mal a noite no trem que a havia transportado de S. Petersburgo. Durante a sessão começa. No círculo, composto de 15 pessoas, era eu a terceira ao lado direito da médium. O meu lugar era muitíssimo vantajoso, tinha a médium diante de mim, num ângulo de 45 graus, e a parte superior do seu corpo desenhava-se distintamente em meio perfil na cortina branca que pendia de uma das janelas do gabinete. Eu estava tão próximo da médium que até podia vê-la distintamente na sua toilette clara, com as mãos e os pés estendidos um pouco para fora, e cruzados. Podia, pois, um pouco inclinada para frente, ouvir e ver o menor dos seus movimentos. Não esperamos muito tempo. Uma mão e um antebraço estenderam-se para fora do gabinete, isto é, saíram de dentro do biombo atrás do qual havia um recanto onde ficava a médium. Sobre o fundo branco do cortinado da janela eu podia, perfeitamente, estudar todos os seus movimentos e os dos seus dedos. O punho era fino e a mão parecia ser de uma mulher. Da mão pendia largo pano estofado de tecido transparente como a gaze, através do qual o cortinado da janela era imperfeitamente reconhecível. O estofo parecia mais encorpado do que o da janela. Por várias vezes, a mão estendeu-se, apertou as das pessoas vizinhas. Após isso, retirou-se. Pouco depois surgiu, do mesmo lado, uma aparição luminosa que estendeu a mão às pessoas que estavam mais próximas. Um membro do nosso círculo, o Sr. Seiling, entregou à aparição uma tesoura e pediu-lhe que cortasse um pedaço do seu véu. A aparição tomou e levou-a para a cabine onde estava a médium. Alguns minutos mais tarde, voltou e entregou a tesoura ao Sr. Seiling. Este exprimiu o seu pesar de não ter recebido o pedaço que pedira do véu e solicitou permissão para cortá-lo por si mesmo. Foi-lhe concedido. Ouvi distintamente o ranger da tesoura cortando o pano e, um momento depois, o Sr. Seiling disse-nos: "Ei-lo aqui." Enquanto os fenômenos se produziam, eu distinguia claramente a médium e suas mãos. Uma vez, inclinou-se ela para diante e voltou a cabeça na direção do fantasma, como que para vê-lo também. Um fenômeno luminoso produziu-se na tapeçaria, dentro do biombo, dir-se-ia ser uma figura colocada atrás da cadeira da médium. Esta exalou um longo suspiro, como se lhe escapasse alguma coisa durante a sessão. O suspiro denotava uma sensação penosa. Depois, pronunciou estas palavras: "Alguém me tocou por detrás, eu o senti perfeitamente." O fenômeno acabou. Uma pessoa do nosso círculo pediu à médium que tomasse papel e lápis para o caso de os espíritos quererem comunicar-nos alguma coisa relativamente aos preparativos a fazer, ou algo desse gênero. A médium não estava muito disposta a isso. "Talvez valha a pena perturbá-los para escrever", disse. "Entretanto, esperemos." Tornou-se a fazer o pedido e passou-se-lhe um lápis e papel. Ela tomou-os, dizendo: "Pois bem, vejamos o que vem." Distingui nesse momento, muito nitidamente, a médium segurando o papel com uma das mãos e cruzando a outra por cima. Do meu lado, na fenda lateral da cabina, uma mão, um antebraço e uma parte do braço mostraram-se àqueles que, estando sentados muito perto, puderam apertar essa mão. Quanto a mim, contentei-me com agarrar e apalpar um pedaço do longo véu pendente. Parecia um pouco úmido de tecido fino.
A mão pareceu-me maior do que aquelas que eu havia visto até então. Pouco depois, pela mesma abertura da cortina, apareceu-me uma grande forma luminosa. Parecia querer sair do gabinete em que estava a médium. Deu um passo para diante, mas retirou-se logo. Imediatamente, vimos um braço saindo do gabinete. Estava muito alto, na mesma fenda lateral, e abaixou-se, lentamente, na direção das mãos da médium. No momento de tocá-las, arrancou-lhe das mãos, com um movimento rápido como o relâmpago, o papel e o lápis, levando-os para dentro do gabinete. Ouviu-se distintamente um ruído como se estivesse partindo papel em 2 pedaços. Após o que a mão saiu, ainda estendeu os 2 pedaços de papel ao capitão Topelius, que os deu à médium. Esta segurava o papel entre as mãos. O lápis não lhe havia sido restituído, quando o braço luminoso abaixou-se novamente, porém com uma lentidão extraordinária, e arrancou, de novo, bruscamente, o papel das mãos da médium, a fim de levá-lo para o gabinete. Ouviu-se logo o ruído produzido por um lápis escrevendo rapidamente e, um instante depois, a mão estendeu o papel fora do gabinete. A pessoa mais próxima, o Sr. Topelius, tomou e ia de novo dá-lo à médium, quando a mão, o braço e uma parte do corpo tornaram-se então visíveis. Com um movimento decidido, impediu de assim fazer, empurrando-o para o Sr. Topelius, com um gesto significativo, apoiando-lhe contra o peito. Compreendemos, então, que as palavras escritas eram destinadas ao Sr. Topelius. Após a sessão, fomos todos lê-lo e achamos escrito o seguinte: eu te ajudarei. Isso estava escrito em sueco, com letras bem legíveis. Não havia no gabinete cadeira ou mesa sobre as quais se pudesse escrever. Tudo se passou muito depressa e de modo bem nítido. Enquanto esses fenômenos se produziam, eu via sempre, distintamente, a médium no seu lugar. Ela nos falava algumas vezes. Ao Sr. Topelius aconselhou que metesse o papel na algibeira, a fim de o ler mais tarde, e isso enquanto a aparição era ainda visível. De tudo o que se fazia, devo concluir que, no gabinete, 2 mãos ao menos operavam sob uma força física e obedecendo a uma vontade bem determinada. As mãos não podiam pertencer a médium, deviam pertencer à aparição que estava ao lado e por detrás da médium, que estava sentada, cujas mãos vi, bem como o corpo, ouvindo-lhe também um grito de espanto, um ó, quando o papel foi-lhe arrancado. Observei, em seguida, que, esperando um novo fenômeno que tardava a produzir-se, a médium, gozando de um momento de repouso entre as manifestações, juntava as mãos atrás da cabeça, como tinha feito antes da sessão. Enquanto permanecia nessa posição, que reconheci ser motivada pelo seu cansaço da viagem, procurei induzir as pessoas mais afastadas a não interpretarem mal esse gesto das mãos sobre a nuca e seu movimento para estender-se. Vistos de longe, esses movimentos poderiam ser mal interpretados, mas, nunca quando eram de perto. Alguns instantes mais tarde, as mãos da médium tornaram a cair sobre os joelhos. Vi, então, que os tateava e observei que ela se agitava cada vez mais. Isso me pareceu curioso. Inclinei-me para diante e procurei, com o maior empenho, compreender o que se passava. A médium soltou de novo esse profundo suspiro que fazia supor alguma sensação bem desagradável. Ainda alguns segundos e ela disse ao meu primeiro vizinho da esquerda, o Sr. Seling: "Dê-me a sua mão." O Sr. Seling levantou-se e estendeu-lhe a mão. A médium disse: "Então, toque aqui." O Sr. Seling exclamou: "É extraordinário. Eu vejo a senhora Desperance, ouço-a falar, mas, apalpando a cadeira, acho-a vazia. Ela não está aqui, apenas cá encontro o seu vestido." O tateamento parecia produzir uma viva dor na médium. Ela, entretanto, convidou, ainda, várias pessoas a irem apalpar a cadeira.
Tomou as mãos do Senhor Topelius nas suas e passou-as sobre a parte superior do seu corpo, até que, subitamente, tocassem o assento da cadeira. Este exprimiu por diversas vezes o seu espanto e assombro, por meio de vivas exclamações. A médium permitiu que 5 pessoas verificassem o fenômeno e, de cada uma dessas vezes, parecia sentir uma grande dor. Pediu de beber 2 vezes pelo menos e, de cada uma delas, bebia com uma impaciência febril. Estava visivelmente angustiada e, enquanto esperava água, contorcia-se nervosamente. Sobre o fundo branco da cortina da janela, eu via, distinta e nitidamente, a parte superior do corpo da médium, cada vez que ela se inclinava para diante. Por várias vezes, tateava no ar, procurando uma mão que ela queria guiar para fazer tocar a cadeira e a si própria. Nessas ocasiões, eu via-lhe distintamente, não só a frente do corpo, mas também as costas, que se destacavam na cortina branca. A forma da sua cabeça desenhava-se tão nitidamente que até pude distinguir-lhe o cabelo. Não posso lembrar-me como a parte superior prolongava-se-lhe abaixo do talhe, mas do que estou certo é de que ela se via ainda abaixo do talhe. O que me pareceu um fato importante é que eu via, durante todo o tempo, a médium da mesma altura que eu. Uma vez, inclinou-se para diante, como se faz quando se experimenta uma dor violenta. A parte superior do seu corpo tomou, então, a atitude de quem, estando sentado, cruza as mãos sobre os joelhos e inclina-se acentuadamente para diante. Nesse momento, ela se achava diante do encosto da cadeira. Não poderia achar-se detrás, o encosto ter-lhe-ia impedido de tomar a posição que eu indiquei. As saias conservavam-se estendidas, como o tinham sido durante a sessão, e se adelgaçavam até os pés. Parecia-me que se tornavam mais fofas à medida que eram apalpadas pelos assistentes. Alguém do círculo propôs que se terminasse a sessão, visto que já se esgotavam as forças da médium. Mas, esta se opôs e pediu para continuar a sessão, até que suas pernas lhe fossem restituídas. Continuamos, pois, e eu tinha sempre o olhar atento para a parte inferior do corpo da médium, a fim de observar bem a reposição das pernas. Sem que se produzisse o menor movimento nos seus vestidos, ouvi a médium dizer, assim vai bem. Alguns instantes mais tarde, ela disse vivamente, ei-las aqui. Quanto às dobras do seu vestido, eu as vi, por assim dizer, encherem-se e, sem que soubesse como, as pontas dos pés reapareceram cruzadas como haviam sido antes do fenômeno. Durante a produção deste, a atenção de todos estava presa à médium. A conversação tinha sido interrompida, tanto com a senhora Desperance como com os membros do círculo, mas estes se agitavam, mudavam de lugar, caminhavam pelo quarto, etc. Depois de cessado o fenômeno, o biombo atrás do qual se achava a médium foi mudado de lugar. Ela, então, puxou a sua cadeira para diante, temendo que o biombo lhe caísse por cima. Enquanto permanecia assim, sentada longe do biombo, e eu via distintamente suas mãos e seus pés, o biombo, novamente, mudou várias vezes de lugar. Num momento dado, e a fim de assegurar-me de que eu tinha o espírito lúcido ao fazer todas as observações que acabo de relatar, procurei destacar meu pensamento daquilo que se passava em volta de mim e não fixá-lo em alguma coisa indiferente ao assunto da sessão. Quis reconhecer se o meu pensamento obedecia à minha vontade. Fui bem-sucedida. Em virtude desse fato, ouso, pois, afirmar que os fenômenos relatados, por pouco naturais que pareçam à minha razão, foram efetivamente produzidos e que a médium não fez nenhum movimento que contribuísse para a aparição ou desaparição dos ditos fenômenos. Depois da sessão, tive ocasião de ver um pedaço do tecido que foi cortado. Era um tecido fino como a gaze e assemelhava-se à teia de aranha, sendo, porém, mais espesso e forte. Não parecia luminoso na obscuridade.
Entrei em conversação com a médium, a qual me disse ser-lhe desconhecido o fenômeno que acabava de dar-se. Parece-me que, até então, ela não tinha podido observar e comprovar, por si própria, as desmaterializações. Ficara, portanto, extremamente surpreendida quando, ao colocar as mãos nos joelhos, notara que a cadeira estava vazia. Querendo que o fato fosse verificado por outros, pedira ao Sr. Seling que tocasse a cadeira. Acrescentou que tinha tido a sensação de que a parte inferior do seu corpo estava sempre no mesmo lugar, mas não podia ser percebida pelas suas mãos. Resta acrescentar que não foi a médium quem comunicou o fenômeno às pessoas presentes, mas sim o Sr. Seling, quando voltou para seu lugar. Subscrevo-me, etc. Vera Geult. Capítulo 3. Inquérito pessoal do Sr. Aksakoff. Eu poderia, a rigor, contentar-me com todos os testemunhos e minúcias que me foram fornecidos, evitando, assim, uma viagem a Helsingfors, mas o caso de que se trata é de tal forma extraordinário, de tal forma inacreditável e, ao mesmo tempo, tão importante, que eu considerei um dever não desprezar nenhum meio para que a investigação fosse a mais completa possível. Nesse ponto de vista, um inquérito pessoal em Helsingfors parecia-me necessário, principalmente pelas razões seguintes. Primeiro, antes de tudo, era-me necessário fazer o conhecimento pessoal daqueles que foram as testemunhas do referido fenômeno, e sobre o testemunho dos quais a questão capital devia ser resolvida. Realizou-se ou não? O valor de um testemunho, como é lógico, depende muito da competência moral e intelectual daquele que o dá. Era, portanto, essencial para mim certificar-me disso. Sobretudo em matéria de espiritismo, é necessário ser tão prudente como desconfiado. Uma longa experiência nesse domínio tem me provado que os homens mais sérios, mesmo os dados às ciências positivas, podem ver as coisas de relance, quando se trata do espiritismo. O preponderante desejo de obter certos fenômenos a todo custo tolhe, algumas vezes, todo o senso crítico e cego a respeito de tudo o que pode invalidar a realidade do fenômeno. Era, pois, urgente assegurar-me de que as testemunhas em questão não eram pessoas entusiastas, pouco dignas de fé. A cada uma das testemunhas tinha eu de fazer certo número de perguntas, a fim de verificar e completar o que me havia sido afirmado por escrito. Segundo, era essencial ver o próprio local onde a sessão se realizara, com o mesmo compartimento, a mesma disposição de cadeiras, etc., porque, muitas vezes, as coisas mais simples, que escapam às descrições, mas que não escapam aos olhos, têm maior valor para a importância do fato. Terceiro, a fim de fazer uma ideia perfeitamente justa dos principais momentos dessa sessão memorável, eu tinha a intenção, uma vez no local, de repeti-la, reconstituí-la tanto quanto possível, com auxílio das principais testemunhas. O Sr. Seling, em casa do qual se efetuou a sessão, prometeu-me a sua assistência para esse fim e a Sra. Geult teve a gentileza de prometer-me fazer o papel de médium durante essa sessão simulada, com um vestido igual ao da médium. Prevalecendo-me dessa amável proposta, pedi-lhe que encomendasse, à minha custa, bem entendido, um vestido do mesmo feitio, porque, neste caso, o feitio do vestido exerce um papel bem significativo, como veremos. Quarto, enfim, era para mim de grande importância fazer uma ideia exata da quantidade de luz que havia nessa sessão e do modo pelo qual a claridade se produzia. Sabemos, quanto às duas janelas do quarto, que a cortina branca de uma delas estava corrida, enquanto a outra se achava erguida. Convinha, pois, tomar em consideração a espécie e a quantidade de luz que podia provir de fora. A menor porção de luar poderia modificar muito a questão da claridade. Mas, segundo as informações colhidas, a sessão efetuou-se quando não havia luar. Eu devia, pois,
fazer a minha viagem quando a lua se achasse nessa fase. Foi o que fiz, indo a Helsingfors em 18 de fevereiro de 1894, lá chegando no dia seguinte, depois de um trajeto de 14 horas, bem pouca coisa, se não fosse estar eu sujeito a algumas enfermidades que tornam as minhas viagens extremamente penosas. Fui imediatamente à casa do Sr. Seiling, que logo me apresentou a sua esposa. Receberam-me com a maior cordialidade. Havíamos já trocado tantas cartas que até parecíamos amigos de longa data. Sem perder tempo, passamos ao quarto onde se realizara a sessão e onde tudo havia sido disposto do mesmo modo que durante a mesma. Ali achei o mesmo biombo ou compartimento, coberto, do mesmo modo, pela cortina, e dentro do compartimento assim formado a cadeira na qual a senhora Desperance se tinha sentado durante a sessão. Dos dois lados foram dispostas, em seus lugares respectivos, todas as cadeiras que haviam sido ocupadas pelos membros do círculo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a exiguidade do local, onde as 15 cadeiras dos assistentes dificilmente encontravam lugar e, sobretudo, a ausência de espaço entre a médium e os seus mais próximos vizinhos. Os joelhos e os pés deviam preencher tudo o que estava livre nesse espaço. Eis uma circunstância de grande valor, porque afasta, logo à primeira vista, toda a possibilidade de fraude. Antes de tudo, a senhorita Gelt procedeu à transformação de sua toilette, com o vestido branco, a moda principesca, que ela fizera confeccionar a pedido meu. Assim que se vestiu, iniciou-me nos segredos dessa toilette e fez-me compreender por que a explicação dada pelo general Cederol carecia de fundamento, isto é, porque, colocando-se atrás da cadeira, não se poderia cobri-la com vestido para fazer crer que a médium estava sempre no seu lugar. O fato é que o vestido não se desabotoa, nem por diante nem por detrás, e precisa ser enfiado por cima, abrindo-se daí até a cintura somente. Além disso, esse vestido precisaria de um forro completo de algodão, ao qual fosse cozido, porque, a não ser assim, o tecido, extremamente fino, não resistiria. Eis o que torna impossíveis todas as supostas fraudes, e eis também como as explicações inventadas arbitrariamente, sem investigação exata do fato, desvirtuam algo que nos parece inverossímil. Depois dessas explicações sobre a toilette, que era de um gênero novo para mim, procedemos à repetição da sessão. A senhorita Gelt tomou o lugar da médium e as testemunhas foram para os seus lugares respectivos, o Sr. Seiling à esquerda, a senhora Seiling à direita, a senhora Tavastje na esquerda do Sr. Seiling, o capitão Topelius ausentara-se de Helsingfors. Tendo em mãos a descrição minuciosa da sessão, feita pela senhorita Gelt, comecei a lê-la. À medida que eu lia, interrogava as testemunhas a respeito de todos os incidentes da reunião, completando a descrição com uma representação figurada de todos os mais interessantes e mais notáveis movimentos. A senhorita Gelt deu-me, como resposta e representação, todos os detalhes, com tal precisão que logo se reconhecia que ela observara bem tudo o que reproduzia imediatamente a pedido meu, e sem que sua memória atraísse coisa alguma. Sua narrativa a respeito dessa sessão achava-se exata em todos os pontos, não tive a juntar senão algumas premissas que se acham nas notas. Assim, por exemplo, postando-se atrás da cortina e colocando-se a senhora Seiling no lugar da médium, a senhorita Gelt reproduziu, com uma fiel precisão, o incidente da aparição da mão, arrancando o lápis e o papel das mãos da médium. Por diversas vezes fiz esta pergunta. Nesse momento vistes bem a médium no seu lugar e as suas mãos segurando o papel. Ao que a senhorita Gelt respondeu sempre com uma afirmação completa. Este incidente é da mais alta importância, porque, estabelecendo o fato maravilhoso e inacreditável da materialização, implica a possibilidade de outro fato igualmente maravilhoso e inacreditável, a desmaterialização.
Quando chegamos a este último incidente, a senhorita Gelt tomou um lugar que ela realmente ocupava na sessão e mostrou-me como, levada por viva curiosidade, se aproximara, nesse momento, da médium, da qual a separavam apenas umas 10 polegadas, sobretudo quando se inclinou para vê-la de mais perto. Apliquei-me a estabelecer qual a diferença que a senhorita Gelt poderia observar no aspecto do vestido da médium durante a desaparição das pernas, como era testemunhado pela senhora Seiling. A senhorita Gelt, estando sentada em um ângulo diferente do da senhora Seiling, não pôde, naturalmente, ver o perfil do vestido da médium que se desenhava nitidamente à vista da senhora Seiling. A claridade também vinha em auxílio desta, caindo de lado, no ângulo direito, o que não sucedia com a senhorita Gelt, visto ter diante de si o fundo negro do gabinete. Muitas outras questões que propus à senhorita Gelt, por carta, foram, de novo, reiteradas e discutidas. Cada uma das 3 outras testemunhas foi, igualmente, por mim interrogadas sobre os incidentes que melhor poderiam ter observado. Assim o foram o Sr. Seiling e a Sra. Tavastjian sobre a aparição da mão ao seu lado, uma mão direita ao lado esquerdo da médium, e a uma altura considerável, provando que somente poderia pertencer a uma forma humana em pé e colocada por detrás da cortina. Finalmente, o Sr. Seiling também foi interrogado, bem entendido, sobre o incidente da desmaterialização que ele pôde observar muito cuidadosamente. Pedi-lhe que me demonstrasse, na própria cadeira, de que modo a tinha tateado com as mãos, a pedido da senhora Desperance, o que ele fez meticulosamente. Uma coisa falta ao vosso testemunho, disse eu ao Sr. Seiling. Por que não vos certificastes, pondo a mão atrás da cadeira, de que a médium ali não se achava? Essa ideia não me podia ocorrer, respondeu o Sr. Seiling, pois por que iria eu procurar a senhora Desperance atrás da cadeira, quando eu a via diante de mim, sentada na dita cadeira? Não deveis esquecer de que, nessa ocasião, dei, por uma vez, de beber a senhora Desperance, conforme o seu pedido, permitindo isso que me assegurasse, com maior certeza ainda, de que ela estava no seu lugar. A isso nada pude replicar. A senhora Seiling, por sua vez, também foi por mim cuidadosamente questionada sobre as minudências do seu importante testemunho, as quais ela confirmou em todos os pontos e, principalmente, sobre o seguinte, que o vestido da médium, saia, depois de ter pendido verticalmente sobre a cadeira, havia retomado pouco a pouco as dimensões e os contornos que deviam corresponder à reaparição das pernas e dos joelhos. Durante 4 horas, fatiguei essas 4 pessoas com a minha leitura, minhas questões e réplicas e adquiri uma convicção profunda de que tudo se havia passado exatamente como me fora atestado por escrito. Para proporcionar aos leitores uma orientação melhor sobre a narrativa dessa sessão, pedi, ainda, às pessoas presentes que se reunissem mais uma vez, e tirei fotografias a propósito dos incidentes mais notáveis, a fim de servirem de ilustração ao meu artigo. Já eu disse que o valor de um testemunho depende muito do valor pessoal daqueles que o fornecem. Chegou, pois, a ocasião de traduzir a impressão eminentemente favorável, por mim colhida, das 4 pessoas que deram uma afirmação tão importante do fato extraordinário que nos ocupa. Encontrei no Sr. Seiling o homem de ciência positiva, pronto a estudar todo o fenômeno da natureza sem prejuízos e sem ideia preconcebida. É professor de tecnologia mecânica e de ensino geral de máquinas na Escola Politécnica de Helsingfors. É, pois, um homem habituado, em virtude de sua profissão, à precisão matemática, à medida exata das coisas, à observação e ao estudo dos fenômenos da natureza, do ponto de vista mecânico. Também fiquei admirado de ver no seu gabinete de trabalho o retrato de Mainlander. Dizendo-lhe isso, expôs-me ele a sua predileção pelas doutrinas desse filósofo,
doutrinas das quais havia feito um estudo especial que publicara sob o título Ein Neuer Messias, Munique, 1888. Assim sendo, pelo lado filosófico, a direção das ideias do Sr. Selling não podia, de nenhum modo, ser considerada como favorável ao espiritismo, pois Mainlander, como panteísta e discípulo de Schopenhauer, é completamente oposto a toda doutrina que aceite a persistência do princípio individual depois da morte. A coparticipação do Sr. Selling nas sessões de espiritismo, pela primeira vez na sua vida, não foi, portanto, de forma alguma, motivada por uma predisposição em favor dessa doutrina e dos seus fenômenos. Seu testemunho não foi influenciado por qualquer interesse pró ou contra sua realidade. As senhoras Selling e Tabastjern devem também ser consideradas como excelentes testemunhas, de uma educação completa, de um espírito positivo e refletido. Cada uma das suas palavras inspirava a mais completa confiança. Elas contavam friamente o que haviam visto e observado e era bem evidente que não havia nisso nem exageração, nem imaginação, nem opinião preconcebida. Quanto à senhorita Gelt, é necessário que os leitores formem, a seu respeito, um conhecimento mais amplo. Fiquei impressionado pela exatidão com que a senhorita Gelt descreveu a referida sessão. Seu conhecimento pessoal não fez mais do que exalçar a opinião que eu já havia formado a seu respeito. Tive o prazer de ver diante de mim a encarnação viva da inteligência humana, ativa, prática e sã, e essa impressão foi plenamente confirmada pelas informações que me foram ministradas sobre esta senhora. Foi ela quem introduziu na Finlândia a marcenaria pedagógica e quem abriu, assim, para as mulheres, um novo campo de atividade, o do ensino dos trabalhos em madeira. Fundou em 1885, em Helsingfors, uma instituição pedagógica de trabalhos em madeira, admitindo aí as crianças e os adultos dos dois sexos, tirados de todas as classes sociais. Além disso, fundou, no ano passado, em Agebi, perto de Helsingfors, uma usina a vapor para trabalhos no ébano. Esse estabelecimento confecciona móveis, aparelhos de ginástica, utensílios, etc. Por aí se vê que a senhorita Gelt não estava disposta, nem por natureza, nem por vocação, a deixar-se arrastar para o espiritismo, antes de ter adquirido provas incontestáveis. Considero, sobretudo, importante o fato de estas 4 testemunhas já terem realizado, antes, diversas sessões com a senhora Desperance, porque, quando se conhece o gênero e o modo das manifestações a que se assiste, aprende-se a estudar seus lados fracos ou duvidosos e os pontos sobre os quais deve ser concentrada toda a atenção para chegar-se a uma conclusão definitiva. No dia seguinte fui visitar o general Topelius, com o fim de lhe agradecer os seus amáveis obséquios para comigo, dando-me, desde o princípio, os testemunhos concernentes a essas sessões, e para lhe fazer, ainda, algumas perguntas a respeito da senhora Desperance, que, como se sabe, morou em sua casa. Lamentei profundamente que a sua esposa, a sua filha e o capitão Topelius, os quais tinham assistido à sessão, se achassem ausentes de Helsingfors. Lamentei, sobretudo, não ter encontrado o capitão Topelius, filho do general, uma das mais importantes testemunhas do fenômeno de desmaterialização, como prova seu testemunho sobre esta questão. Dali fui à casa do general Cederholm, com quem já havia, antes, travado conhecimento. Há alguns anos ele se tinha dignado fazer-me uma visita, levado pela admiração que lhe inspiraram as obras de A.J. Davis, e pelo desejo de me agradecer o tê-las feito aparecer em língua alemã. O que há de notável no caso presente é que a senhora Desperance foi a Helsingfors depois dos seus pedidos incessantes e repetidos. O general foi em pessoa a Gotemburgo, para induzi-la a ir. Mas, a perspectiva de dar sessões no meio de pessoas desconhecidas,
muito diferentes e muito pouco versadas no espiritismo, não contribuía para que ela se decidisse. Além disso, essa ausência de Gotemburgo, que devia tomar-lhe pelo menos um mês, o de outubro ou novembro, importava em sério prejuízo para os negócios da casa comercial que lhe estava confiada. A senhora Desperance não podia decidir-se a aceitar esse convite, quando um acontecimento fê-la mudar de parecer. Ela escreveu-me, então, o que segue, em 26 de agosto de 1895. Tivemos a satisfação, há pouco tempo, de receber a visita do general Cederon. Ele se nos tornou simpático a todos e tivemos grande prazer com a sua visita, pequena, embora, como foi. Desejava ele algumas sessões, mas estas não puderam realizar-se então, pois ninguém se achava em casa e eu não me sentia bem. Enviou-nos alguns livros por ele publicados sobre o assunto espiritualista que estavam escritos em sueco. Foi para nós uma grande surpresa saber que se tinha aprofundado tanto nesse mistério. Fiquei pesarosa e confusa por lhe haver recusado o meu concurso, a fim de que ele pudesse fazer mais amplas investigações, quando aqui esteve. Sinto isso bastante e tratarei de remediá-lo, quando me for possível. Um pouco mais tarde, em 27 de setembro, a senhora Desperance escreveu-me. A época da minha visita ao Singfors ainda não está fixada e me é muito difícil deixar de lá ir, pois sinto que não tenho o direito de desprezar uma ocasião favorável de agir em benefício da causa. Não sei quanto tempo permanecerei ainda aqui, mas sentiria realmente se, podendo lá estar, não o fizesse. Finalmente, a 11 de outubro. Escrevi, há 1 ou 2 dias, ao Sr. Cederholm, para lhe dizer que tinha sentido muito o fato de lhe haver recusado o meu concurso, quando ele aqui esteve, mas que estava agora à sua disposição. Minha consciência já me não deixava em repouso. Foi assim que sucedeu ir a senhora Desperance ao Singfors, sendo ela, por isso, recompensada com um artigo insultante e injurioso que o general Cederholm publicou num jornal de Helsingfors, da maior circulação, onde ele dava claramente a entender que era a senhora Desperance, em pessoa, quem fazia o papel dos espíritos. O amor da verdade cegou o general de modo tal que ele esqueceu as mais elementares noções da cortesia e atirou ao rosto de uma senhora da mais alta distinção essa pesada injúria, com o seu nome impresso em todos os jornais, sem levar em consideração o fato de que a senhora Desperance não faz profissão da sua mediunidade e que, se foi ao Singfors, deve-se isso exclusivamente ao fato de haver sido solicitada pelo general, a fim de prestar-se a sessões particulares diante de algumas pessoas que se interessavam pelo assunto. O que é verdade é que o Sr. Cederholm esperava uma coisa muito diferente dessas sessões. Entusiasmado, provavelmente, pelas notícias chegadas da Suécia, sobre as maravilhosas sessões que a senhora Desperance acabava de dar em Cristiânia, Oslo, atualmente, esperava obter os mesmos resultados, sem considerar todos os trabalhos preparatórios que o Círculo de Cristiânia se havia imposto para chegar a esses frutos. Nada de mais complicado, de mais tenebroso, de mais enganador do que esses fenômenos de materialização. Só uma longa observação, em condições excepcionais, força-nos a admitir a sua realidade. Mas, a existência do fato está ainda longe da sua explicação. É preciso um estudo ainda mais longo e, em geral, uma grande experiência pessoal em espiritismo, para comprovar que a mistificação aí nos segue passo a passo, desde o mais simples estalido até o fenômeno complicado da materialização. Essas ilusões e as decepções têm sido e são ainda a partilha constante da ciência humana no estudo dos fenômenos físicos da natureza. Devemos reconhecer que há muito mais ilusões no domínio das investigações psíquicas. Durante séculos tem-se acreditado no levantar e no pôr do sol, mas, há quanto tempo se compreendeu isso? A mesma coisa sucede em espiritismo.
Vemos esses fenômenos há meio século e, sem dúvida, serão observados ainda por muitos séculos, mas, quando serão compreendidos? Os espíritas experimentados, quanto mais o são, tornam-se cada vez mais reservados quanto à teoria e, principalmente, quanto à doutrina do espiritismo. Mas, os neófitos, os simples de coração, os deserdados da sorte, as vítimas das atribulações e dos sofrimentos, que ele nos traz, acolhem-no de braços abertos. Estavam, igualmente, neste caso particular as necessidades do coração que levaram o general Cederholm a essas sessões. Ele procurava uma consolação, mas não queria ocupar-se com uma pesquisa sobre o próprio fenômeno. O ilustre general esperava ver aparecer sua filha, recentemente morta, quando, em vez dela, apenas apareceu o duplo, corpo astral ou perispiritual condensado, do médium, com o nome da menina. As comunicações escritas, coisa tão comum, tão cotidiana em espiritismo, estão cheias de personificações análogas, mas ele não julgou necessário desmascarar como enganadores os médiuns que as haviam escrito. Uma mistificação escrita, ou uma falsa aparência, incomoda-nos menos do que uma mistificação sob a forma humana. Parece que o general não estava, de modo algum, a par do que tem sido observado e publicado pelos espíritas, sobre a filosofia das materializações que, o mais das vezes, representam o duplo do médium. A forma materializada pode ter a mesma aparência que o médium, e isso não constitui uma prova de fraude por parte deste. O general ignorava isso. Movido por um sentimento desculpável, mas, também, por uma indignação imperdoável, do ponto de vista de uma pesquisa séria e prudente, apressou-se a lançar o artigo que atacava a honra da senhora Desperance. Esse artigo citou, em Helsingfors, o mais vivo protesto daqueles que tiveram ocasião de observar os fatos em completa contradição com as acusações do general, mas o protesto localizou-se em Helsingfors, ao passo que a calúnia se espalhava, sem réplica, pelo mundo inteiro. Na minha entrevista com o general, tive ocasião de convencer-me da sua incompetência sobre o assunto. Quando lhe expliquei, em algumas palavras, os fatos de materialização e quando lhe contei meu encontro com Katia King, isso lhe fez o efeito de uma revelação. E, entretanto, declarou ter lido a minha obra Animismo e Espiritismo. Dali fui à casa do general Galindo, que eu conhecia desde alguns anos. Foi meu companheiro de viagem para Gotemburgo, em 1890. Também foram um interesse do coração, uma necessidade de consolo e socorro, nas tristes provas da vida, que o levaram ao espiritismo. Ele assistiu, nessa época, a algumas das minhas sessões com a senhora Desperance, mas não achou aí o que procurava. Como se interessasse sempre pelo assunto, tomou, naturalmente, parte nas sessões de Helsingfors. Conhecendo-o como um observador céptico, mas de honesto cepticismo, pedi-lhe que me pusesse ao corrente do que se passara, o que ele fez, mas nada viu de satisfatório, por falta de luz e mesmo por causa da obscuridade completa que a senhora Desperance teve a fraqueza de autorizar, atendendo, assim, ao pedido dos assistentes, para dar maior intensidade aos fenômenos, os quais, seja dito desde logo, não eram, em coisa alguma, favorecidos pelos elementos discordantes de toda a espécie de neófitos. Quando interroguei o Sr. Galindo sobre a referida sessão, respondeu-me que lá estava demasiado escuro para que pudesse ver alguma coisa. Como externasse também algumas dúvidas, pedi-lhe que me desse o seu testemunho por escrito, sem nenhuma reserva. Ele, porém, não o fez. Para completar o meu inquérito, não me restava senão fazer uma visita a algumas testemunhas e, especialmente, as que faziam parte do grupo das 5 que haviam examinado a cadeira. Eram os senhores Erzberg e Bode. Graças à benévola apresentação do Sr. Seiling,
Esses dois senhores fizeram-me a gentileza de vir ter comigo ao hotel. O senhor e a senhora Seiling, as senhoras Gelt e Tavastjana tiveram a amabilidade de visitar-nos e, assim reunidos, examinamos, ainda, os prós e os contras desse fato tão extraordinário. A pedido meu, o senhor Erzberg mostrou-me, em uma cadeira, o modo pelo qual havia tateado o lugar em que se achava a senhora Desperance, no momento da desmaterialização. Moveu as mãos por todo o assento, mesmo até o espaldar, como, duvidoso, fizesse-eu esta pergunta, que é: estás certo de haver passado as mãos até o espaldar? Ele respondeu-me: sim, exatamente como acabo de vos mostrar. E fostes vós quem deu de beber a senhora Desperance, durante o fenômeno? Sim. Vistes-lhe a cabeça, os braços, o rosto, como se eles pertencessem a uma pessoa que estivesse sentada na cadeira? Sim, certamente, mas, para vos ser franco, devo dizer-vos que não observei o fato com a atenção crítica que ele merecia. Imaginai que eu estava, nesse momento, sob a impressão, compreender-se-á facilmente, de que tudo isso não podia ser sério. E não vos assegurastes disso, passando a mão por detrás da cadeira, para ver se lá não se achava alguém? Bem pensei que deveria tê-lo feito, mas, justamente pela razão indicada, não o fiz. Numa longa entrevista que ainda tive com o Sr. Erzberg, forneceu-me ele interessantes pormenores sobre as sessões da senhora Desperance, às quais havia assistido. Diversos fenômenos eram tão extraordinários como positivos, pois havia conseguido verificar a simultaneidade das ocorrências e da presença da médium. Outros lhe pareceram duvidosos, por exemplo, quando ele conseguiu, com a própria mão, verificar a ausência do corpo da médium na cadeira onde esta deveria achar-se. Entretanto, aduziu que certas reflexões forçavam-no a concluir que isso podia não ser uma prova de fraude por parte da médium. O Sr. Bolo não pôde dar-me um testemunho certo, pois não tinha tateado a cadeira, senão apressado e parcialmente. Tudo o que me pôde dizer foi que coisa alguma lhe parecera regular, quanto à posição da médium na cadeira. Não pude encontrar o Sr. Lonbon, mas pedi ao Sr. Erzberg, que o apresentara nessa sessão, para induzi-lo a dar-me um testemunho por escrito. No dia seguinte, entrei em S. Petersburgo, muito contente com o resultado do meu inquérito e felicitando-me por ter podido, não obstante o meu estado mórbido, pô-lo em execução. Que conclusão devo tirar de tudo o que precede? Para responder a esta questão, resumamos as razões invocadas pró e contra a autenticidade do fenômeno. Analisemos, primeiramente, as objeções. 1. A principal objeção reside em que foi a própria senhora Desperance quem dirigiu as mãos que apalparam a cadeira e que, por isso, o exame não foi livre. Incontestavelmente, é séria esta objeção. Mas, coloquemo-nos por um momento no lugar da senhora Desperance e admitamos a autenticidade do fenômeno. Poderemos achar-nos, durante esse tempo, num estado normal. O imprevisto, a anomalia do fenômeno e o temor deveriam ter impressionado o seu espírito, com um horror e uma perturbação indizíveis. Era uma questão de vida ou de morte. Compreendamos também o estado de excitação nervosa e terror pelo qual a senhora Desperance declara ter passado e que, realmente, nesse instante ela não sabia o que fazia. E se, por um lado, tomarmos em consideração a dor terrível experimentada pela senhora Desperance, ao menor contacto naquilo que podia muito bem ser uma parte do seu corpo, dor essa que a fez comparar a dos nervos que, estando a descoberto, eram tocados brutalmente, e, por outro lado, a situação delicada e difícil para uma senhora, que convida homens a se aproximarem e verificarem a desaparição dos seus joelhos e das suas pernas,
acharemos muito natural que a senhora Desperance se tenha servido das suas mãos para conduzir as dos assistentes que deviam apalpar o lugar onde ela se achava sentada. Tem-se dito que ela ainda se achava com bastante presença de espírito para compreender toda a importância do fenômeno e, tanto, assim, que ela o fez verificar. Esta objeção se destrói em face da afirmação cabal de duas testemunhas, os senhores Selinger-Tzberg, dizendo que, embora suas mãos tivessem sido seguras pela senhora Desperance, puderam examinar toda a superfície da cadeira, mesmo até o espaldar. 2. A segunda objeção consiste em que nenhuma das testemunhas se assegurou, pelo tato ou pela vista, de que não havia ninguém atrás da cadeira da médium, durante a desaparição das pernas. A objeção é séria, mas está completamente refutada pelos testemunhos confirmados de 6 pessoas, das quais 2, os senhores Selinger-Tzberg, afirmaram ter visto muito bem a senhora Desperance na cadeira enquanto procediam ao exame. O capitão Topelius assevera que não somente viu toda a parte superior do corpo da médium na cadeira, mas também que a tocou com as 2 mãos desde o encosto até abaixo, descendo dos 2 lados, que se pode pretender de mais evidente. Temos, ainda, os testemunhos de 3 observadoras, a senhora Seiling, Geltitavastistirna, que certificam ter visto a médium, durante toda a sessão, na cadeira e, especialmente, durante a desmaterialização, que, além disso, observaram que o vestido pendia verticalmente da cadeira e que ele, em seguida, se tinha novamente enchido, sem que médium se mexesse do lugar. Os testemunhos dos que nada disso viram não podem, portanto, em caso algum, deprimir o valor dos testemunhos tão certos e explícitos dos que o viram. 3. A terceira objeção poderia ser que tal desaparição da metade de um corpo, vivendo onde tinham desaparecido, por 1/4 de hora, a carne, os ossos, o sangue, é uma impossibilidade, uma anomalia, um absurdo. Como teria podido a outra metade do corpo viver, falar, beber água em tal estado, etc. Compreendamos perfeitamente a força dessa objeção e tudo o que há de extraordinário em admitir fisiologicamente tal fenômeno. Mas, do ponto de vista vulgar, todos os fatos do espiritismo são impossibilidades e, como por aí se repete, em oposição direta às leis eternas da natureza. Os movimentos espontâneos dos objetos, a aparição momentânea de uma mão plástica, são, portanto, puros absurdos, meras impossibilidades. A isso o espiritismo nada pode replicar, a não ser que tais fatos são verificados por milhares de pessoas e que é necessário estudá-los. Para o caso presente, a única objeção séria é de que o fato é único. Ele é verdadeiro e seria para desejar que fosse possível estudá-lo ainda várias vezes. Depois dessas objeções, que considero suficientemente refutadas, é preciso que apresente, ainda, as reflexões seguintes, a favor do fenômeno. 1. Um ponto de grande importância, na minha opinião, é a concordância desse fenômeno com a teoria espírita comum, sobre os fenômenos desse gênero e, em geral, com os fatos especiais e as hipóteses que já desenvolvi. Se a senhora Desperance tivesse simplesmente zombado dos assistentes, o fato contradiria todas as observações e investigações espíritas anteriores. O milagre por ela produzido não seria sustentável lógica ou historicamente ela própria ter-se-ia tornado ridícula. O referido fenômeno deveria achar-se na linha de prolongação do princípio, como foi dito pelo Dr. Carlo Duprel, e, efetivamente, esse o caso. 2. Na circunstância presente, a melhor prova da inteira boa-fé da senhora Desperance reside no fato de que, desconfiando ela própria, receando uma ilusão dos seus sentidos, não se antecipou em declará-lo como milagre. Não foi ela quem exclamou não tenho mais pernas, ao contrário,
Chamou logo o Sr. Seling, sem dar a conhecer coisa alguma do que se havia produzido, pedindo-lhe que examinasse bem a cadeira e lhe dissesse se realmente estava ali sentada. Fazendo, o que é muito importante, com que se conhecesse o fato que, para ela, era um fenômeno real e que, entretanto, parecia, aos outros, uma prestidigitação, pedindo que se o examinasse no momento em que ele se produziu.